Bom dia, gente. Dando continuação ao nosso conteúdo, hoje nós vamos trabalhar os pronomes indefinidos, que são palavras que indicam imprecisão, indeterminação. Elas trazem em si uma noção quantitativa, ainda que expresse um número indeterminado. É muito importante a gente ver que, nesse caso, a gente pode tratar de informações e mesmo imprecisas, que podem dar sentidos, podem dar graus de intensidade. Os indefinidos, eles podem também ter o valor de um adjetivo, de um pronome ou de um advérbio. Como eu preparei aí, os pronomes indefinidos, eles sempre vão se referir à terceira pessoa do singular ou à terceira pessoa do plural. Mas lembrem, eles são indeterminados, eles são imprecisos. Isso é muito importante de vocês lembrarem, certo? Trazem a noção quantitativa, mesmo que indeterminada, e podem ser utilizados tanto para pessoas quanto para objetos. A maioria deles, como eu já disse, vamos só relembrar, podem assumir a função de um pronome, de um adjetivo ou de um advérbio. E eles se dividem em dois, aqueles que são variáveis e aqueles que são invariáveis. Olha aí, aqueles que são variáveis são aqueles que mudam o gênero e o número. O gênero masculino, feminino e o número singular e plural. Alguno, alguna, ninguno, ninguna. Olha, algunos, algunas. Outro, outra, outros, outras. Então, eles podem assumir essa função de variável quando eles podem mudar o gênero singular, ou gênero masculino e feminino, e o número singular e plural. E nós temos os invariáveis: alguien, nadie, algo, nada, demás e cada, que são aqueles que não mudam. Eles vão ser utilizados tanto para o masculino quanto para o feminino, tanto para o singular quanto para o plural, certo? É muito importante também tomar muito cuidado com esses pronomes. Vocês têm que saber utilizá-los de forma bem precisa. E a maior característica deles é justamente essa imprecisão. É vocês saberem utilizar de acordo com a necessidade, seja da fala, seja da escrita. Aí eu coloquei algumas características de alguns que eu considero importantes para que vocês possam estudar. Ó, o alguno, alguna, ninguno, ninguna são pronomes indefinidos que sofrem uma apócope. O que é uma apócope? É quando eles pedem uma vogal no final ou uma sílaba. Ó, bem, ó. Ninguno pode ser usado como ninguno. Alguno pode ser usado como algum. Mas quando isso acontece, quando esse pronome indefinido tiver na frente de um substantivo, veja bem, de um substantivo masculino no singular, olha aí, ó. Ninguno de los estudiantes ha faltado al examen. Ninguno não está diretamente ligado a um substantivo masculino singular. Mas se eu digo, por exemplo, na primeira frase, não é conseguido comprar-lhe nenhum regalo, regalo é presente, uma palavra masculina no singular. Então, sempre que alguno e ninguno forem utilizados na frente de um substantivo, viu, gente? Na frente de um substantivo, no masculino e no singular, ele perde a última vogal, o O. Demasiado. Demasiado eu especifiquei bem aí. Mesmo que ele indique uma grande quantidade, ele é diferente da palavra mucho, certo? Ele pode ser utilizado, porque assim, o mucho, ele só pode ser utilizado antes de substantivos e de verbos. Já o demasiado tem uma amplitude maior na sua utilização. Ele indica excesso,
certo? Ele indica quantidade, mas é porque o demasiado, ele é muito utilizado quando ele vai ser trabalhado em, como é que eu explico aqui para vocês? Em grande, numa exagerada situação. Uno, esse pronome indefinido uno, ele pode ser confundido com o artigo indefinido uno, que é abreviado para uno, ó, um ninho. Um ninho. Mas a gente tem que entender o seguinte, uno pode sofrer apócope. Um ninho é um artigo. Por quê? Porque o artigo indefinido ou o artigo definido, no geral, o artigo, ele tem que ser utilizado sempre diante de um substantivo. E uno não. Uno nunca sabe que é sorpresas. Uno. Busco a uno que sepa. En aquellos tempos, una salía. Então, quando esse uno, uma, estiver sendo utilizado com a função de pronome indefinido, ele não deve ser acompanhado de um substantivo, certo? E a tradução seria agente ou alguém. Uno nunca sabe que surpresas le reservam no futuro. Uno, ninguém nunca sabe. Ou alguém nunca sabe. Busco a uma pessoa que sepa. Procuro uma pessoa qualquer. Certo, gente? Qualquer e qualesquiera. Ó, bem aqui, voltando aqui. Não confunda o uso genérico de agente com o valor de uno com agente como substantivo, certo? Agente será traduzido por nosotros. Qualesquiera. Qualquer persona quisiera conocer qualquer país, llévate una torta cualquiera, qualesquiera que sejam os problemas. Qualquer. Temos o pronome indefinido bastante. Quien quiera, quienes quiera, que é relacionado também a alguém. Todo, toda, que pode ser traduzido em português por todo, toda, todos, todas, também é igualzinho. Mas cuidado, nós temos que tomar cuidado, é bem aqui, com os pronomes indefinidos invariáveis, que, como eu disse, eles não têm forma, é uma forma, aliás, única, tanto para o singular, plural, masculino, feminino. Nadie quer dizer ninguém, nadie, nada, cada. Certo, gente? É uma questão de tomar muito cuidado com o que a gente está falando, porque se você não tomar cuidado, você pode confundir. Nesse primeiro momento, nós estamos estudando apenas essas características básicas. Vamos nos aprofundar depois com mais calma. Então, eu peço a vocês que estudem, acompanhem o material de estudo que eu coloquei para vocês e façam as atividades. Bom, gente, então, até a nossa próxima aula. Bons estudos a todos.